Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com desta segunda-feira, hoje no novo horário, meio-dia em ponto. Estamos aqui para falar do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro conseguiu uma ótima vitória frente ao líder Palmeiras por 2-1 no Mineirão e o Galo venceu o clássico, o grande derby mineiro, por 1-0, gol de Robinho na manhã de domingo. E quem está aqui comigo é Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo tranquilo, Leandro? Mais uma vez, um prazer estar aqui para comentar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e também as outras nuances do futebol mundial nesse fim de semana agitado, né, que tivemos. Cara, e que coisa louca essa do Messi, né? É claro que a gente vai falar isso pra frente, internauta, mas que absurdo, né? Bom, vamos lá. Falando agora de Atlético e América, Robinho deixou sua marca logo no início da partida e o Galo venceu, se aproximando ainda mais do G4 do Campeonato Brasileiro. Josias, comece aí dissertando sobre o jogo. Pois é. Antes, só queria convidar o internauta para participar conosco. Basta comentar que a gente vai vir aqui para responder vocês, ok? Vai lá, Josias. Pois é, o jogo do Atlético com a América foi mais uma partida que o Atlético teve algumas oscilações aí apesar da vitória. Acho que perdeu um pouquinho ali na segunda etapa da sua movimentação ofensiva. Tivemos algumas mudanças também que o Marcelo Oliveira promoveu na equipe. E eu acho que o Atlético poderia ter feito um jogo melhor, até feito um placar um pouco superior, maior aí em cima do América, mas acabou não aproveitando suas chances e também teve essas falhas, essas oscilações que o time precisa acertar, né? O próprio Marcelo Oliveira, após a partida, comentou sobre isso, que ele viu um Atlético que não foi tão superior assim a partida inteira. O América, inclusive, chegou até a ter uma posse de bola maior. Teve cruzamentos, mas só com o América aquele problema também que a gente tem citado, que faltam também peças de qualidade ao América. E isso tem prejudicado bastante a equipe, é uma coisa que a diretoria tem que rever. Então, analisando num total, poderia ter sido um clássico mais agradável, mas não foi. Faltou mesmo essa criatividade, individualidade. O Atlético até tentou aí com o Dátulo, entrando na segunda etapa e tal, mas faltou algo a mais ali para o Atlético emplacar mesmo e vencer essa partida, mas de qualquer forma é a terceira vitória seguida aí do Atlético no Campeonato Brasileiro, chegando ali próximo já ao G4 e também, como muitos já colocam, né, idealizando aí uma possível liderança do campeonato, quem sabe, né? Está longe, e né? está longe, né? Vamos também colocar os pingos nos is aqui. São 6 pontos a diferença do Atlético em relação ao Palmeiras. É muito difícil tirar essa vantagem numa sequência de 2, 3 jogos, mas a longo prazo é perfeitamente possível. Tá todo mundo possível, muito né? Tá embolado. E todo mundo, inclusive, perdendo muitos jogos, né? Você vê aí o Inter perdendo o Botafogo em casa, coisa que a gente nem imaginava. Inter já são 3 partidas seguidas e o Grêmio 2. Pois né? isso aí faz com que o Palmeiras, propriamente, perdendo para o Cruzeiro. Então a situação do campeonato está muito perde e ganha. Embolada, está equilibrada mesmo. Então, você ganhando, você sobe muito, você ganha muitas posições. Então, tem que esperar, e aí a gente vai ver na sequência do campeonato o que vai acontecer. Josias, já temos perguntas. Isso, vamos. Perguntas, o Herbert Lourenço pergunta o que você acha do Robinho no Atlético. Bom, o Robinho Responde, Josias. O Robinho, quando necessita dele, ele tem até produzido, pelo menos, assim, nessa última partida, ele mostrou que pode ser decisivo para o Atlético. A gente tem muitas peças no Atlético, ofensivas, e o Robinho está ali. É lógico que ele não tem feito uma grande passagem ainda pelo Atlético, um jogo assim marcante do Robinho. A gente pode citar alguns do Campeonato Mineiro. Talvez contra o Sport também. Contra o Sport, né? Porque ele fez lá muito, ele praticamente dominou aquela partida. Mas um jogo em que a defesa do Atlético não existiu. Exatamente, né? Esse que foi o problema dele. Apesar dele ter feito uma partida monstruosa, o Atlético não conseguiu vencer, acabou empatando com o Sport. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tem tudo ali ainda para dar muitas alegrias para a torcida do Atlético. É lógico que a torcida ficou um pouco impaciente, né? Porque foi um investimento muito alto que o Atlético fez. Não só o Atlético, como a Dryworth também, que paga aí uma parte do salário dele. Mas, de qualquer forma, é um jogador importante e que é decisivo. Na hora que precisa dele também, ele vai dar a sua contribuição, assim como o Fred vai dar, assim como o Dátulo. Então, eu acho que a torcida do Atlético tem que ter um pouquinho aí mais
de tranquilidade com o Robinho, porque na hora que precisar dele, ele vai dar a resposta. E tem um fator que, na minha opinião, é determinante nessa situação do Robinho. Primeiro que o Fred acabou de chegar. O companheiro de ataque dele, apesar deles terem feito alguns jogos pela seleção brasileira, não dá para exigir um entrosamento com 2, 3 jogos. Não dá. Isso é um ponto. O outro ponto é que realmente o Robinho está devendo. Não é porque ele fez o gol da vitória ontem que vamos dizer que ele jogou super bem. Não, o jogo fez uma partida ok, na minha opinião, uma partida regular. Sim. Então tem que dar tempo ao tempo e ver o que vai acontecer ao longo do campeonato. Até por conta da idade dele também, né? Já é um jogador que não é mais aquele garoto travesso ali do Santos, né? Então tem que ter um pouco de calma e também tem que lembrar que o Robinho estava no futebol chinês e ele não atuou no futebol chinês com muita frequência também. A gente lembra do Mundial de Clubes, por exemplo, que ele era reserva lá no time do Filipão e ele chegou para o Atlético, não fez uma pré-temporada, então ele está sentindo um pouco ainda o ritmo do futebol brasileiro. É lógico que ele tem que pegar mais rápido, a gente está tentando aqui falar um pouco, mas ele também está devendo. Então fica aí, esses dois lados, um jogador que pode render e que está devendo. Então ele tem que dar a sua resposta nas próximas rodadas do Brasileiro. Eu tenho outra pergunta aqui do Leomar Nunes, que fala: o que faltou para o Galo fazer o segundo gol no América? É difícil a gente falar, mas assim, eu vendo os jogos do Atlético, principalmente nessas 3 últimas vitórias do Atlético. Eu sinto o Atlético às vezes preguiçoso. Ontem fez o gol, o primeiro tempo morreu. Não houve primeiro tempo. Poderia ter continuado mais incisivo. E aí você pega um adversário que, no caso, é o América. O América é um time que... A gente não sabe nem o que vai falar do América, né, Josias? Tá complicado. Porque a situação tá tão feia lá. E o Atlético foi a primeira vez que venceu o América na temporada. Isso. Marcelo Oliveira acabou de chegar e aí o trabalho vem sendo feito agora. O melhor jogador do Atlético ontem, na minha opinião, foi o Leandro Donizete. Não é um jogador de frente, é um jogador que marca. Então o que está acontecendo? O Atlético está mais se defendendo do que atacando ou criando oportunidades de gol. E aí, qual que é o problema? O Marcelo Oliveira tem que fazer, principalmente, com que Robinho e Casares voltem mais para buscar jogo para dar condições de gol para o Fred. Tanto que na bola que chegou para o Fred no domingo, ontem, o João Ricardo fez uma excepcional defesa e a bola bateu na trave na sequência. Então, é dar tempo ao tempo mesmo e ver o que vai acontecer a partir daí. Agora, que na minha opinião, o grande craque desse time é o Casares, eu não tenho dúvida. Se ele vai render o que a torcida espera dele, Josias, já é outra história. É aquela história que a gente ia comentando do Casares, né? Que são também, como todo time do Atlético reflete algumas vezes, são as oscilações. Então o Casares, ele é um jogador muito talentoso, mas de vez em quando ele precisa ligar, como a gente falava do Arrascaeta, por exemplo, né? Que é um jogador que a gente sabe que tem talento, tem potencial, mas em algumas partidas ele destoa. Então, se conseguir manter uma média, pelo menos uma média assim, razoável de atuação, com certeza o Atlético vai funcionar muito bem com o Casares. Mas precisa saber também assim, o ímpeto dele, quanto que ele vai aguentar render na média, né, Camilo? E o Wanderson Silva está conversando aqui com a gente, falando que pra gente não falar da idade do Robinho, porque não tem nada a ver. Eu concordo com você, mesmo porque o Robinho não é um veterano. Robinho, ele é veterano, talvez a experiência dele no futebol. Mas o Robinho tem 31 anos de idade. Ele já não é mais... Não é um senhor idoso. Isso. Ele é um cara que já tem uma bagagem, mas é um cara que é novo. É um cara que pode sim voltar, é um cara que pode dar combate também para ajudar a marcação, é um cara que pode conduzir esse time numa das faixas do campo. Isso. Agora, para isso você tem que querer, né? Tem que querer, tem que mostrar mais potencial, porque é um jogador muito talentoso, que a gente sabe, tudo que ele rendeu, inclusive no futebol brasileiro, ele sempre atuou muito bem pelo Santos nas suas idas e vindas no Santos, né? Ele sempre rendeu muito bem com a camisa do Santos. Então, agora falta ele dar esse retorno com o Atlético. E eu acho que o problema dele no Atlético é se encontrar mesmo. Acho que ele ainda não teve esse... O Marcelo, tanto o Marcelo quanto o Aguirre também não conseguiram ainda dar um jeito assim para o Robinho se encontrar plenamente ali nesse esquema tático do Atlético. Porque o Casares vem também, e aí ele não sabe se ele tem que atuar mais como atacante, se ele tem que armar mesmo o time. Então, é uma situação que ele precisa também definir a faixa do campo que ele vai jogar
e aí começar mesmo a marcar, a sair para o jogo. Então tem que acertar mesmo esse posicionamento do Robinho aí no time do Atlético. Que ainda a gente já sabe que o Marcelo Oliveira ainda não acertou isso, não né? acertou. Falando agora um pouquinho do América, o América é um time que tem as suas deficiências, a gente já está careca de saber disso. O Sérgio Vieira é um cara que está tentando, você vê que o América, em algumas oportunidades ontem, ficou até melhor em campo, melhor posicionado em campo do que o Atlético, mas carece de um jogador que chama a responsabilidade para ele e que decida. No caso do América, o América aposta muitas fichas tanto no Osman quanto no Borges. No caso do Borges, ontem ele fez até uma participação honesta dentro do campo, né, Josias? Sim. E o Osman eu senti ele um pouco mais afobado. Mas é difícil, né, jogar num campo em que é seu, mas ao mesmo tempo não é seu. Ontem tinham cerca de 10 mil torcedores no Independência, sendo que basicamente 8 mil torcedores eram do Atlético. Então é difícil você jogar numa situação tão adversa quanto a América joga, dia sim e o outro também, né, Josias? Isso, é aquela pressa para resolver mesmo o problema do América, mas só que com muitos jogos em sequência, o Sérgio Vieira não tem conseguido dar ritmo a esse time e aí só vai aumentando o problema, né? E fora isso, é a questão de contratações do América. O América tentou aí, e é sempre os mesmos nomes que acabam voltando para o América, coisa do Gilson, por exemplo, lateral, que passou pelo Cruzeiro, mas ficou muito tempo no América e ele está de volta agora para o clube. Ou seja, está faltando algo novo ali para o América também, né? E algo novo bom. Muito se falou aí na semana passada do Mocho, né, que era o argentino que atuou pelo Palmeiras, não teve espaço e foi pro Lanús. Ele foi campeão no Lanús. Isso. Né? E aí parece que quando ele descobriu que o destino dele poderia ser o América, ele já de uma vez, de cara, ele já rejeitou a possibilidade de vir pro América. E era um jogador que com certeza ia chegar e ia solucionar pelo menos grande parte do problema ali de criação do América. E o empresário do Mocho queria que ele jogasse o Campeonato Brasileiro, isso. Tá? Então, deixando isso bem claro. Só falar aqui um pouco da classificação para vocês sentirem mais a posição do Atlético. Primeiro é o Palmeiras, segundo o Inter, o terceiro é o Santos, que fez uma baita partida diante do São Paulo. Lá no Pacaembu. Corinthians o Corinthians ainda está no G4, né? Tá. Que coisa. O Grêmio... Mesmo com o Cássio dando uma falha gigantesca, né, na partida. O Grêmio na quinta posição caiu demais de rendimento, o Grêmio. Flamengo na sexta posição, o Atlético Paranaense é o sétimo, tem 17 pontos, e o Galo está na oitava colocação com 16 pontos. Então, entre o Galo e o Palmeiras, vão aí só 6 times, né? Isso. Está muito embolado ainda. Muito embolado, e é como a gente destacou, muito perde e ganha. Né? As equipes aí que... O Corinthians mesmo não tem um super time no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians... Todo mundo pensava na questão do Tite, muito longe de ser. O Internacional, quando todos achavam que poderia, o Internacional é aquela velha história de todos os anos. Né? E eu acho que realmente foi meio precipitado colocar o Internacional entre os candidatos, porque o Argel ainda não passa nenhuma confiança para mim e ele vai continuar sendo um treinador que não se encaixa ali para mim, pelo menos. Para mim você ia falar que era um treinador meia boca, né? Pode ser também. Se a pessoa quiser analisar ele como um treinador meia-boca, para mim é um estilo Dunga ali, né? Caiu também ali meio que o Internacional adora, né? Que o Internacional adora. E quando eu pensava também que o Grêmio poderia ir muito bem com o Roger, não tá rendendo, assim, o esperado, né? Não dá. Perdeu dentro de casa por Vitória, já é uma grande decepção, né, no campeonato. Bom, vamos falar do Cruzeiro? Sim. O Cruzeiro, no último sábado, conseguiu uma ótima vitória diante do líder, 2-1, 2 gols de quem, Josias? O William marcou, finalmente. O Cruzeiro é uma situação muito engraçada, né? Porque quando você acha que o Bento vai dar uma situação de sequência de jogo mesmo, que ele vai jogar mais e tal, ele vai lá, me saca o Riascos e coloca o William. De onde o Paulo Bento tirou o William para colocar? Pois tirou e acertou, né? Ainda bem que ele conseguiu fazer essa mudança aí e rendeu muito bem aí no sábado. O William que não marcava desde o jogo contra o Campinense, né, pela Copa do Brasil, aquele 3-2, um jogo muito complicado para o Cruzeiro, por sinal. Só que aí brilhou a estrela do William nessa partida. E atuando exatamente como um centroavante, né?
aquele segundo gol mesmo, ele entrando ali no meio dos zagueiros e cabeceando e fazendo o gol que deu a virada no placar para o Cruzeiro. O Cruzeiro não começou muito, começou bem agressivo, mas aí veio a ducha de água fria com aquele vacilo do Bruno Rodrigo ali na marcação, e aí deu o que deu, Gabriel Jesus abrindo o placar no Mineirão. Então, tem um problema que eu considero grave nesse time do Cruzeiro, que às vezes ele te passa a imagem que o time não está seguro defensivamente, né? Isso. E aí acontece muito da pergunta aqui do Thiago Henrique. Ele fala o seguinte: eu acho que o Cruzeiro precisa de zagueiros, o Bruno Rodrigues está muito lento. E eu concordo com ele. Quantos gols o Bruno Rodrigues já entregou só nesse Campeonato Brasileiro? Vários. Tá muito mal, né? É claro que a gente não pode ficar aqui batendo o tempo todo, mas o Bruno Rodrigo foi uma falha única e exclusivamente dele no gol do Cruzeiro, do Palmeiras, desculpa, Isso. do Gabriel. O Gabriel Jesus, ele começa a jogada dando uma cabeçada para trás, né? Encontra o ponta na direita sozinho praticamente, porque o Bruno Rodrigo deu espaço para ele. Isso, não conseguiu acompanhar. Rolou para trás, o Gabriel Jesus só deu um tapa para Isso. desviar do Fábio, gol tranquilo e gol que ele está acostumado a fazer, inclusive. Agora, de certa forma, o posicionamento defensivo do time melhorou ao longo do jogo. Sim. Tanto que o Cruzeiro praticamente, o Fábio, você vai olhar quantas defesas o Fábio fez, ele fez uma defesa e a bola já não valia mais nada, porque eu já tinha dado impedimento. Sim. Então, nesse ponto, o Paulo Bento tem acertado e tem até, inclusive, nos proporcionado algumas situações em que a gente olha o Cruzeiro pode sim brigar por alguma coisa, que é a pergunta aqui do Murilo Moreira. Ele pergunta: o Cruzeiro precisa de quantos reforços para engrenar de vez nesse Campeonato Brasileiro? E a outra aqui é... na verdade é isso, né? Deixa eu achar outra pergunta aqui. Não, porque ele pergunta: vocês acham que o Cruzeiro tem chance de título com esse time que está aí? É difícil falar. Difícil. É difícil falar, Murilo, principalmente porque os jogadores não chegaram ainda. Tanto o Ábila quanto o Rafael Sobis, eles ainda não chegaram. E o Paulo Bento já falou que eles não vão entrar de cara, tá? Eles vão ser condicionados para poderem entrar numa situação favorável. Pode ser contra o Vitória no próximo domingo? Talvez, mas a gente não sabe nem se os caras vão estar registrados na CBF para poder jogar. A gente ainda não tem informação de quando eles chegarão. O nosso repórter, o Bernardo Lacerda, está fazendo plantão no Cruzeiro para saber justamente que dia isso. Que eles vão chegar. Que é a pergunta de um dos internautas aqui, que agora eu já me perdi de tantas perguntas que já foram. Mas a gente ainda não sabe quando ambos chegarão para serem apresentados. O que a gente sabe, por exemplo, é que o Ábila, nesse final de semana, ele já se despediu lá dos jogadores do Huracan, e o Rafael Sobis já postou até uma foto já nas redes sociais, falando que de malas prontas para BH. Então tá aí essa expectativa, e acredito que nos próximos dias, até amanhã, ou então na quarta-feira, aí, os dois já devem estar aqui em Belo Horizonte, né? Provável. E a torcida espera isso, né? Isso. A torcida espera... Até porque são reforços para, como se diz, né, ir lá buscar no aeroporto. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Leandro Araújo, do Xará. Ele fala do Alano, né? O Alano é uma incógnita para a torcida do Cruzeiro, então vamos discuti-lo aqui. Não entendo a entrada de Alano em todos os jogos, que não vem apresentando nada. Ô, Leandro, não vem apresentando os olhos do torcedor, talvez, porque o Paulo Bento adora o Alano. Não dá para questionar também. Eu acho que a questão do Alano é porque o Alano, ele assim, não é um cara que ataca muito poderosamente, mas que ele também... Pelo menos, sabe aquela história de jogador esforçado que o treinador gosta? Então, eu acho que a questão do Alano é essa, ele é um jogador esforçado. E aí o Paulo Bento, quando precisa de um jogador para tentar subir ao ataque e também defender, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é Alano, vou colocar o Alano. Ele e aí, o zagueiro Fabrício Bruno. Isso, e aí sempre entra o Alano na partida. E que é engraçado, porque no caso do Fabrício Bruno, o Léo não está sendo nenhuma opção, né? Isso. Então é preocupante do ponto de vista do. O Léo é o cara com mais de 200 partidas pelo Cruzeiro. E é cruzeirense, é de Belo Horizonte, então a torcida tem um pouco de cuidado com o Léo, mas realmente parece que o Léo está perdendo espaço no time. Mas só voltando na questão que fizeram das perguntas aí dos zagueiros, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está esperando muito também, aí, contando muito com os retornos aí de Manuel, principalmente, que deve voltar
até mesmo para esse jogo contra o Vitória, talvez, ou então contra o Chapecoense no meio de semana, já talvez ele volte. E o Dedé, que é aquela velha história que a gente não sabe ainda como que vai ser, se o Dedé vai voltar agora, se vai voltar depois, porque vai sempre, né, tendo alguns capítulos, né, nesse livro, nessa saga interminável de Dedé e suas lesões aí no Cruzeiro também. Mas ele informa, ele é titular absoluto. Absoluto, não dá nem para questionar, absoluto né? da equipe. O editor, tá, Josias? Sim. Leia-se o editor, tá, senhores? Tá perguntando pra gente quem sai para Sobis e Ábila entrarem no time. É difícil falar, né? Difícil. Porque, na minha opinião, quem tinha que sair era o Riascos, que no caso o último jogo que entrou foi o William, e o Alisson, para fazer um trio ofensivo ali de Arrascaeta, Ábila e Sobis. Só que tanto que o William jogou nessa última partida, fica difícil também ter uma decisão sobre isso. Pois é, talvez poderia colocar nas pontas, né, o William e Sobis e deixar o Ábila enfiado e aí colocar o Da Arrascaeta, Arrascaeta. Aí você vai matar o de Arrascaeta de novo. Pois esse que é o problema, né? São várias opções e aí o Paulo Bento vai ter que armar, né, essa equipe. Ou então, assim, o primeiro nome que vem à cabeça para tirar mesmo seria o do William, no caso o Riascos também, que pode atuar como centroavante. Então, os dois, né, o mesmo William mesmo, sairia do time. O problema é que o Alisson também vem jogando até razoavelmente, mas não é aquele jogador que assim, talvez competiria de cara com o Sobis agora. Então, precisa saber, né, como é que vai ser, se vai jogar com 3 volantes, se vai manter esses 3 volantes, ou se vai tirar um para colocar 2 meias e aí ser um quarteto ali. A questão é que a gente não está acostumado com o trabalho do Paulo Bento. Isso, a gente também não sabe, né, como que ele... Então, os treinamentos dele. A gente não sabe nada. Né? Nada. Só o pessoal de Campinas que teve a oportunidade de ver o treinamento do Cruzeiro. Foi esperto, né, pô? Vamos abrir para a imprensa, né, de lá. Exatamente. A questão é que o Paulo Bento, para quem não sabe, ele só treinou uma equipe de futebol na vida, que foi o Sport Lisboa. Isso. E lá ele já tinha essa mania de fazer muitos rodízios na equipe. Dar um padrão e aí, conforme o campeonato vai andando, eles vão trocando esses jogadores o tempo todo. Para dar bagagem e para dar também qualidade física para o cara ter até no final do campeonato. E a outra foi a seleção portuguesa, que joga a cada 2 meses, 3 meses. Então era mais fácil fazer isso. No Cruzeiro, com esse calendário louco que a gente vive, é natural que o Cruzeiro tenha uma situação em que ele faça um rodízio ainda maior. Tanto que o Riascos pode ter sido uma opção talvez técnica, Isso. Talvez, pode, mas ele já sentiu que o Riascos precisa de um pouquinho mais de tempo, então segura ele. Isso. Aí coloca o William, aí o Alisson no outro jogo, ele tira o Alisson, põe o Elber, e por aí vai. Então, para a qualidade de elenco do Cruzeiro, ele está fazendo um trabalho que, na minha opinião, é até respeitável. Sim, com certeza. E fora a questão do William, até engraçado, né? Foi assim, o William não vinha bem, né? Até esse jogo contra o Campinense, não tinha feito nada também no Campeonato Mineiro. E aí, quando contratou os 2 jogadores, o William parece que sentiu ali e falou, vou dar uma resposta agora. E aí, é lógico, isso não é questão do jogador não querer. Ele estava tentando muito. Mas psicologicamente... Mas psicologicamente dá aquele gás mesmo no jogador. E aí ele quer mostrar e finalmente a bola entrou. Que é o que a torcida do Cruzeiro tanto esperava dele. E ele que é um jogador que a gente até cita, né, que ajudou muito o Cruzeiro, principalmente no ano passado, né, que foi aquela questão quando o Mano Menezes assumiu e aí ele tomou a responsabilidade mesmo e foi o grande artilheiro do Cruzeiro, não à toa ele veste a camisa 9, então agora é esperar para ver como que ele vai se acostumar com esses novos jogadores que estão chegando aí no elenco celeste. Né? Josias, e a gente tem que escolher um jogador para ser o cara da rodada do fim de semana no futebol mineiro, né? Para você, quem foi? Foi o William, né? Foi o William. Pela redenção, pelo momento de glória também, então foi o William. O William, né? O William. Com 2 gols não dá para não questionar não dá. O trabalho do William nessa partida, que foi Com certeza. De forma digna e honesta que ele voltou ao clube como titular para fazer os 2 gols da vitória e colocar o Cruzeiro um pouco mais acima
na tabela, o Cruzeiro chegou a figurar na 8ª posição do campeonato. Isso, não e sabe. hoje ele é o 12º, mas apenas 5 pontos, apenas não, né? Ponto pra caramba. Mas 5 pontos da zona de Engraçado, classificação. uma para semana o Libertadores. Cruzeiro saiu da lanterna pro alívio, né? No campeonato. Exatamente. O Leomar Nunes está perguntando pra gente, Josias, em que nível os times mineiros estão apresentando... Deixa eu reformular a pergunta, Leomar. Os times mineiros estão apresentando qual nível de futebol? Ruim, médio ou ótimo? Eu acho médio ainda. Médio. Depende da semana que você está Depende perguntando da pra semana. gente, viu, Leomar? Atualmente é médio, É mas já médio. foi ruim, já foi péssimo, já foi foi horroroso. muito ruim. Agora é médio, com possibilidade de crescimento. De aí melhora. para- Exatamente. De um bom crescimento. Porque se você perguntasse pra gente naquela semana em que a gente viu os 3 times na zona, Pois é. Aí que entra a mas história. meio ruim, né? Abaixo de ruim. Abaixo das horas. Aí que entra a história, assim. Como eu até tenho isso na concepção, que os times gaúchos eles vão acabar dando espaço para Cruzeiro e Atlético subirem na tabela. O pessoal do Sul ficou bolado com você, né? Não, pode ter ficado, mas eu acredito ainda que vai passar. Principalmente o Internacional. O Grêmio talvez seja mais consistente. Mas o Internacional, acho que Cruzeiro e Atlético, se mantiverem aí uma toada do Cruzeiro também crescendo com os reforços, eu acho que passa o Inter, pelo menos. Exatamente. Para a gente encerrar o assunto Cruzeiro, o Thiago está perguntando, Josias, questionando a gente. Quando a gente tem um elenco para fazer um rodízio, como o Cruzeiro não tem agora, então fica difícil de fazer peças de reposição. A questão, Thiago, é que no ataque o Cruzeiro está praticamente com todo mundo. Isso. O problema é a defesa, que está sem Manuel e sem o Dedé. E aí fica difícil realmente fazer um rodízio ali. Na lateral direita o Lucas já jogou, o Mike já jogou. Na lateral esquerda só tem o Brian. No meio campo, Romero e Henrique são titulares, isso é inquestionável. Então acaba que o Cruzeiro faz rodízio muito mais na lateral direita e também no setor ofensivo. Josias, vamos falar agora daquele que ontem chorou. Quem foi? Lionel Messi, né? Que coisa, né, meu amigo? O que está acontecendo com o grande craque da seleção argentina e do Barcelona? É uma situação muito complicada. Desculpa, só te cortar, porque terça-feira ele já tinha sido cara, tá? Isso, agora... difícil, né? Como muda as coisas. Não foi... Assim, ele jogou bem na partida, né? Foi uma partida boa do Messi. Mas ficará marcado aí... Infelizmente, querendo ou não, as pessoas falando que ele não pode ser marcado por conta disso, mas principalmente para os argentinos, que não têm uma afinidade muito grande com o Messi, vai ficar marcado pelo pênalti perdido e também por tudo que a Argentina vive aí nesses 23 anos sem ganhar nada. Então, acabou que tudo sobrecarregou nele, mas a gente tem que falar uma coisa também. A Argentina não é só Messi. Tem muitos jogadores ali na Argentina que poderiam definir e quando chega na hora decisiva não consegue. Será Vamos mesmo? lá, Higuaín, né? Será mesmo? Aí a pergunta que eu te faço é essa, será mesmo? Cadê o Di Maria, que toda vez ele machuca com a seleção argentina? Vamos ser bem sinceros. Agüero. Talvez. Também era um jogador Talvez. que Mas poderia render. eu não concordo com o Di Maria e Higuaín. O Higuaín, pra mim, ele ocupa a vaga do Tevez nesse time. Pois é. Não era pra Era um jogador. Era pra ser o Tevez. Era pra ser o Agora, Tevez. por que não convocam o Tevez? Pois é. A outra coisa que fica aí no ar. Di também. Maria, bom jogador, excelente jogador, mas superestimado na minha opinião. Agüero, craque, baita jogador, mas ele some também. O problema da Argentina é que a gente já contabiliza 4 finais, né? 4 finais. 2007, 2014, 15 e 16. Copa América, Mundial, Copa América, Copa América. Pra quem não lembra, em 2007 o Messi jogou o tempo todo. Jogou. E o Brasil acabou com a Argentina. Foi 3-0, mas aquele 3-0 na Venezuela que assim ninguém discutiu mais. Não, e Inclusive, era com o Júlio Batista. Júlio Batista jogando muito. E por isso a gente separou para vocês alguns memes que a galera na internet, claro, meme na internet, né? Soltou aí nas redes, vamos ver? Os memes aí. Olha aí. Olha o seu Pelé falando coisas interessantes aí. Pois é. Pelé, isso aí na Copa de 94, né? Naquela outra vez que o Pelé Garrincha. E aí torce pra Argentina, aquela história. E aí o pessoal fica falando dos modinhas de videogame, né? Que torcem pro Messi, mas né?
É. E aí vários, né? Messi, só vou raspar a barba quando Ganhar um aí título fica pela difícil Argentina. mesmo. Vai ser. Fica realmente Agora difícil. que ele não vai raspar mesmo. Essa aí do Higuaín também, temos duas certezas. Uma é a morte e a outra é que o Higuaín vai perder um gol feito na final e a Argentina vai acabar com mais um vice. Não dá, né? Não dá. Essa aí também é interessante, né? Que aí mostra a disparidade dos últimos 20 uma anos, Copa, né? 3 Copas Confederações, 4 Copas América e a Argentina, o Papa. O Papa, tá bom. Tá bom. Mas o Papa conseguiu levar o São Lourenço Essa aí também é Libertadores, uma né? interessante. Os vascaínos não vão curtir muito, mas de qualquer forma, fica aí. Fica aí disputa, a nossa dica, né? O pessoal tudo. fazer uma Supercopa aí Isso entre são a os Argentina palmeirenses ainda que estão suando aí, né? Pra completar. você tá ironizando muito, né? Isso. A bola chutada por Messi atinge o ônibus espacial. Houston, we have a problem. Pois é, chegou lá, né? A bola chutada pelo Messi. Toda vez que tem um cara que isola a bola... Sempre tem aquela do Chaves também, peculiar, que a bola bate na cabeça do Chaves, é sempre... A do Riascos, a do Derrascaída, por exemplo, tá batendo até agora, Isso, né? Tá desse jeito. Mas é claro que o pessoal pega no pé do Messi, ainda mais a torcida brasileira. Mas é fato que o rendimento de um no clube e de outro na seleção é muito diferente. Parece que são realmente, eu falei em outros tempos rebaixos, parecem que são outros jogadores realmente. Então é muito difícil. E a desculpa que o Cristiano Ronaldo tem, por exemplo, é que não tem uma seleção boa. E de fato não tem. Portugal tem uma seleção nota no máximo 6. A Argentina tem uma seleção que foi vice-campeã mundial. Isso. É uma seleção muito forte. É uma seleção que o conjunto dela também é muito forte. E parece que o Tata Martino também não está conseguindo dar essa liga para esse time. O pênalti desperdiçado. Para quem não viu a disputa de pênaltis ontem entre Chile e Argentina, primeiro o Vidal vai lá e recua pro Romero, né? Isso, aí depois vem o Messi. Aí vem o Messi e faz e um até é gol, engraçado, né? que na hora que o Bilha foi chutar, eu já tive um pressentimento de que ele ia também desperdiçar essa oportunidade. Porque o Bilha também é um jogador que não dá muito para confiar. E foi até engraçado porque o Chile, por exemplo, ele tirou os principais destaques ali na prorrogação. Os caras não estavam conseguindo o Sanches correr, né? E o Vargas, né, que poderiam ser decisivos na cobrança de pênalti, mas também não teriam perna. E aí pensou muito bem, né, o treinador chileno, Pizzi, que já começa muito bem pelo Chile, né? Começou mal a Copa América, na verdade, mas depois deu uma engrenada, meteu 7 no México, como a gente tem que destacar aqui também, e aí mostrou seu potencial mais uma vez frente à Argentina. O Chile, que até uns 10 anos, mais ou menos, não era nada, né, tomava goleada direto do Brasil, inclusive naquela Copa do Mundo de 2010 tomou 6-2 do Brasil nas oitavas de final, e agora o Chile é a grande força do futebol sul-americano, jogando um futebol extremamente coletivo. Isso mostra o desenvolvimento também do futebol chileno e como as duas potências, Brasil e Argentina, aí estão deixando a desejar um pouco. Existem duas situações. Primeiro, que o Chile de fato, eu tinha falado aqui na redação que o Chile tinha um time melhor que a Argentina. O Jonathan Cotrim, seu amigo, ficou me batendo. Não, você tá doido? Você tá maluco? Não, eu acho que o Chile tem um conjunto superior. Um conjunto, não é jogador por jogador. Você pegar lá os 11 e disputar quem que é melhor. Não é isso. É conjunto, é time de futebol. O futebol hoje está cada vez menos individual. Ele é muito mais coletivo. Você, por exemplo, pega uma seleção brasileira de 2002, que a gente estava conversando, né, Josias? Isso. É um esporte coletivo? É um esporte coletivo, mas no coletivo dele tinha Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, todos sei a o quê, última geração, enfim. Roberto Carlos. Então é muito difícil, é muito complicado. E a seleção da Argentina parece que ela ainda não entendeu que se ela não fizer igual o Barcelona, que é pegar todos esses caras e jogarem a favor do Messi, não vai dar em nada. Isso. E aí vai ganhar uma Copa América a cada 20 anos. Na verdade, tem 93, já tem 23 anos. Então, foi no Equador que esse time ganhou. Ganhou com gols de Batistuta, né? Isso. Batistuta metendo muito gol naquela Copa América. E fica no meio do caminho. O Brasil já tem 10 títulos em 10 anos. Pois é. É muito complicado, porque tudo bem. Essa geração foi a geração que ganhou a medalha de ouro, né, nos Jogos Olímpicos. E vale lembrar que não é considerado um título
de jogadores, eu não vou falar profissionais, porque todos são profissionais, mas da sua seleção principal, né? Em que você pega os melhores, coloca lá e fala assim, agora vocês vão jogar. Isso. Não ganharam. E fica aí a questão do Messi, que é o grande destaque hoje também, é o Messi, aos 29 anos, ter anunciado que não vai jogar mais pela seleção argentina. É uma coisa que a entrevista dele foi muito assim estranha, né? Pelo contexto de tudo, obviamente, cabeça quente também. Ele pode ter falado aquilo e daqui a um ano ele querer voltar para a seleção argentina. Mas, de qualquer forma, acho uma atitude precipitada pela idade dele e também por mais um ciclo de Copa do Mundo que ele pode ter. Né? Verdade, pode ter 2, né? Isso, pode ter 2, 29 anos, então eu acho muito precipitado. Ele pode chegar na outra Copa com 35. Isso, muito precipitado da parte dele. Os argentinos não morrem de amores por ele, porque para eles consideram que o Messi é muito mais espanhol do que argentino. A torcida dos Estudiantes, então, ama o Messi, ama. E aí fica essa história, mas eu ainda acho que ele voltará para a seleção argentina em algum momento. Claro que vai, falou isso de cabeça quente. Agora, também que mimimi chato, né? Não ganho aqui, então eu não vou jogar. Poxa, por que você não ganha, Messi? Você tem que continuar insistindo, cara. Que nem o Cristiano Ronaldo, se fosse assim, nunca mais ia jogar. Desistir, poxa. Não existe isso, não. Ibrahimovic também nunca mais ia jogar na seleção da Suécia. O Ibrahimovic, realmente, ele viu que o ciclo dele acabou, realmente, né? Então é isso, né, Joe? Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e um abraço a todos os nossos internautas que nos acompanharam nesse balanço aí de tudo que aconteceu nesse fim de semana. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação e lembrando que quarta e quinta-feira entraremos às 18 horas para falar de Chapecoense e Cruzeiro e na quinta falar de Galo e Botafogo, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!